Vamos conversar aqui agora sobre a crise do segundo reinado, processo que leva ao fim do Império no Brasil e que instaura a República. Vamos estabelecer uma data aqui de baliza para a gente se situar com segurança. Então, a crise do segundo reinado vai de 1870 a 1889, quando se proclama a República. Pensar a crise do Império é necessariamente pensar o declínio da monarquia e o processo de ascensão da causa republicana. Vamos começar primeiro pelos fatores que levaram à decadência da monarquia, a chamada questão militar, a questão religiosa e a questão escravista. Entendam questão aqui como o problema. Lembrando a você, quando a gente fala de crise, a gente fala em desgaste, em atrito. Então, quando se diz questão militar, nós estamos falando do atrito com o exército. Quando fala em questão religiosa, um atrito, um desgaste com a Igreja Católica. E a questão escravista aponta para o conflito com o Partido Conservador, base do governo e sustentáculo da escravidão. Vamos começar pela questão militar. A questão militar está diretamente relacionada à Guerra do Paraguai, o segundo maior conflito da América no século XIX, só inferior aí à Guerra da Secessão nos Estados Unidos. A Guerra do Paraguai vai ocorrer de 1864 a 1870. Não vamos tratar dela aqui especificamente, porque nós queremos estudar o reflexo dela na proclamação da República. A Guerra do Paraguai, esse grande conflito que envolve Brasil, Argentina e Uruguai, chamada Tríplice Aliança, com um apoio inglês contra o Paraguai, vai se arrastar por um longo período. Nós estamos falando de uma guerra de 1864 a 1870, praticamente 6 anos de conflito, com muitos mortos, muitos gastos, e isso ganhou grande repercussão nacional. No contexto da Guerra do Paraguai, ocorreu uma maior projeção do Exército, isso era inevitável. O Exército recebeu mais investimentos, ganhou mais respeitabilidade, notoriedade, aparecia em todos os jornais, militares, oficiais de comando tornam-se referências, símbolos, episódios são descritos de forma épica e heróica, o Exército é recebido em várias localidades com honra e pompa e aclamado pela população. Então, nesse processo, o Exército organizou-se melhor como instituição, ganhou representação nacional e é identificado com o sentimento de patriotismo. Nós não tínhamos uma instituição que conseguisse essa projeção de representação nacional, a não ser do próprio imperador. Outro aspecto importante é que o Exército, parcela dele, tem origem numa classe média formada por comerciantes, profissionais liberais, funcionalismo público, pessoas que viam no Exército uma possibilidade de ascensão social. Então, os filhos dessa classe média entram no Exército. Óbvio que, à medida que ascendem como oficiais, o Exército passa a ser interlocutor dessa classe média nas suas demandas de reformas, como, por exemplo, o sufrágio universal e modernização da economia. Outro item importante para entendermos a questão militar é a difusão da ideologia positivista. O positivismo é essa importante ideologia que crescia muito na Europa, criada por Augusto Comte, defende a ideia de um Estado forte, uma república forte, uma república racionalista que fosse capaz de exercer uma intervenção nos diversos setores da sociedade e, desta forma, assegurar a ordem e progresso. Não por acaso, lema da nossa bandeira. O positivismo se propagou, se disseminou dentro do Exército. Um dos grandes nomes do positivismo no Brasil é Benjamin Constant. Ele era um militar e foi, inclusive, diretor da Academia Militar, o que nos aponta para a formação de vários oficiais nessa mesma ideologia. Por isso, o Exército via a monarquia como um regime decadente, decrépito, em crise, e enxergava a República como a possibilidade de se construir o Estado positivista que sonhava. Outro fator
é a adesão de parte dos militares à causa abolicionista. Isso tem relação direta também com a Guerra do Paraguai. Um número significativo de negros alforriados ou negros escravizados participaram da guerra. Nós tivemos uma lei que permitia, vergonhosamente até, que proprietários declarados arrimos de família poderiam enviar para a guerra escravos em seu lugar. Isso fez com que o efetivo de negros escravizados fosse significativo dentro do exército. Outro fator são os escravos públicos, escravos do Estado que foram enviados. Então, o número de negros presentes nas tropas era expressivo. Tanto que a imprensa paraguaia, inclusive de maneira discriminatória e vergonhosa, em alguns momentos tratou o exército brasileiro como exército de macaquitos, o que atesta, além do preconceito e do racismo paraguaio, essa presença expressiva de negros nas nossas tropas. Negros eram capazes de lutar pelo Brasil, pela pátria, de morrer por ela, lutando junto de qualquer outro branco ou mestiço. Como é que poderia ser negado a eles o mais básico que é a liberdade? Então, o exército vai se identificar com a causa abolicionista e várias ações nesse sentido começam a ocorrer, como resistência de alguns oficiais, tropa de perseguirem escravos fugidos, de atacar quilombos, colocando que o exército não poderia fazer um papel de capitão do mato, que a escravidão era uma vergonha, um atraso que deveria ser superado. Vários militares se manifestaram publicamente a favor da causa abolicionista. Por que eles geram atrito? Porque a monarquia sustentava a escravidão. Portanto, o exército passa a reivindicar maior participação no Estado, afinal de contas, se ganhou maior projeção e notoriedade, quer também poder político. E, tendo maior projeção, pressiona por reformas políticas, como voto universal, por reformas econômicas vistas como necessárias para modernizar o Brasil, como até incentivo a outros setores como industrialização. Nesse sentido, o exército vai pressionar, muito expressando a perspectiva da classe média, o ideário positivista e as críticas dos abolicionistas. O problema fica maior pela resistência da monarquia em realizar efetivas mudanças, o que acentua as divergências entre o regime e o exército, gerando atrito, desgaste com essa importante instituição que é o exército brasileiro, ainda mais esse exército fortalecido no contexto da Guerra do Paraguai. Vale lembrarmos que temos questões também ligadas à própria instituição, como o pagamento dos salários militares, o pagamento das pensões, às vezes atrasadas, a aposentadoria dos militares. O Estado nem sempre cumpria com seus compromissos com o Exército da maneira como os militares achavam que deviam. Alguns episódios que ilustram bem essas questões merecem destaque, como, por exemplo, a questão relacionada ao tenente-coronel Sena Madureira, que escreveu um artigo criticando o projeto de aposentadoria das pensões dos militares. E o governo o puniu e decretou o que ficou conhecido pelo apelido de Lei da Mordaça, determinando aí que militares não poderiam se manifestar publicamente, em especial pela imprensa. Isso poderia levar à punição dos militares. Isso gera reação no sentido de que retiraria uma cidadania desses militares, limitaria o seu direito de liberdade de expressão e até do posicionamento deles na defesa de seus direitos. Sena Madureira acaba publicando um novo artigo, agora exaltando a revolta dos jangadeiros no Ceará, revolta essa liderada por Francisco do Nascimento, chamado Dragão do Mar. Vamos lembrar que essa revolta é uma revolta contra o tráfico interprovincial, contra a escravidão. E tivemos condenação por parte do Estado dessas revoltas. E, no entanto, nós temos um oficial de alto comando se manifestando a favor e exaltando o acontecimento. Ele acaba sofrendo retaliações. Em 1886, um outro militar de altíssima patente, que é o coronel Cunha Matos,
faz crítica direta ao ministro da Guerra. Isso leva a novas punições e retaliações por parte do governo. Militares saem em defesa do coronel Cunha Matos, entre eles o próprio Sena Madureira, que publica artigos denunciando as represálias que havia sofrido. Em 1887, com apoio, inclusive, do vice-governador da província do Rio Grande do Sul, ninguém menos que o Marechal Deodoro da Fonseca, um grupo de militares fizeram protestos e publicaram, inclusive, manifesto contrário à lei da mordaça e defendendo reformas do Estado. Não foram punidos. Boatos aumentam ainda mais a tensão no Exército e a insatisfação com a monarquia. Como, por exemplo, a fala de que o Visconde de Ouro Preto iria fortalecer a Guarda Nacional, essa força militar civil, e dar maior investimento e projeção à Marinha, como forma de enfraquecer o Exército. Isso vai aumentando a indisposição dos militares com a monarquia, em conjunto com a maior simpatia com a República. Tem duas chaves aqui que eu acho muito ilustrativas dessa situação. Uma delas mostra um militar que volta da Guerra do Paraguai. Ele é um negro, todo condecorado em honras, e ele olha ao longe e vê sua mãe sendo açoitada num tronco, mostrando que ele volta e está com um gesto de envergonhado pela situação que vive. Tanto que o texto diz assim: cheio de glória, coberto de louros, depois de derramar seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco. Horrível de realidade. Aqui mostra muito da posição do Exército a favor da abolição. E essa contradição de ver um militar, um soldado negro, que tem que conviver com a escravidão na sua nação. A outra chave registra a revolta liderada por Francisco Nascimento, que fica conhecido como Dragão do Mar, quando em 1881 jangadeiros se recusaram a embarcar e desembarcar no Ceará negros escravizados no tráfico negreiro interprovincial. Esse episódio ele ganhou destaque principalmente porque o tenente-coronel Sena Madureira publicou artigos defendendo a ação do Dragão do Mar. Ele que vai ser exaltado, até ganhou essa alcunha, graças a José do Patrocínio, líder abolicionista nos jornais do Rio. Esse episódio poderia ter ficado restrito ao Ceará e, no entanto, ganhou repercussão nacional, muito pelo apoio dos militares, muito pelo apoio, inclusive, dos abolicionistas. Vamos tratar, então, agora da chamada questão religiosa, que tem relação com a Igreja Católica. Vigorava aqui no Brasil, baseado na Constituição de 1824, Constituição do Império, chamado regime do padroado. O que definia o regime do padroado? Subordinava a Igreja ao Estado, portanto, dava ao imperador o direito de vetar, parcialmente ou integralmente, o estabelecimento e a imposição de encíclicas papais aqui no Brasil, ou a indicação de cardeais ou de bispos. Então o imperador não poderia indicar um bispo, mas ele poderia vetar a indicação do Papa. O imperador não poderia estabelecer uma encíclica pela Igreja, mas ele poderia vetar uma determinação que a Igreja fizesse. Assim como a Igreja não poderia arrecadar impostos, o Estado pode repassar recursos para a Igreja. Então é uma afirmação da autoridade do Estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão religiosa se dará muito em função dessa relação entre o imperador e a Igreja. E vai ter como centro a maçonaria. Em 1864, o Papa Pio IX publicou a Bula Papal Sílabus. Ela condenava várias práticas consideradas pela Igreja Católica como atentatórias à moral, ao costume e à autoridade da Igreja.
desde a condenação à prática do divórcio, algumas ideologias operárias que se desenvolviam, como também a irmandade da maçonaria. A maçonaria é uma irmandade que se desenvolveu desde a Idade Moderna, ligado à classe burguesa e que vai se desenvolver a ideologia liberal. A maçonaria tem um importantíssimo papel em vários processos na Europa, como a Revolução Francesa, como a independência dos Estados Unidos e também aqui no Brasil, na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, na Revolução Pernambucana de 1817 e na própria independência do Brasil. A igreja via como problema a maçonaria, até porque a maçonaria defendia um Estado laico, questionava as interferências da igreja. Esse conflito ele já vem desde a Idade Moderna, quando a maçonaria contestava a sociedade estamental, o Estado absolutista, e a igreja era um dos sustentáculos dessa estrutura. Fato é que existe um conflito neste contexto entre igreja e maçonaria, acentuado até pelo processo da unificação italiana, que colocou de um lado a igreja, que tentava preservar os estados da igreja, os estados pontifícios, e a maçonaria, que defendia maior laicização. Esse conflito da Península Itálica, esses embates internacionais refletem aqui. Qual o grande problema? Que no Brasil a maçonaria tem grande poder. Grande parte do Senado e da Câmara dos Deputados eram maçons. O primeiro-ministro da época era maçom. Como impor essa restrição no Brasil? Então os maçons pressionaram Dom Pedro II e esse, utilizando do padroado, vetou as restrições à maçonaria no Brasil. Havia restrição que os maçons não poderiam participar das missas, das celebrações, das congregações religiosas. Resultado, tudo poderia se resolver se a igreja no Brasil acatasse essa determinação. No entanto, dois bispos, o bispo de Olinda, que pega grande parte do Nordeste, que é Dom Vital, e o do Grão-Pará, que é Dom Macedo, que pega toda a área norte ali, não vão aceitar o veto do imperador e vão dizer que obedecem ao Papa e que a encíclica Sílabus será respeitada, iniciando aí restrições aos maçons. Resultado, em função disso, o imperador tem a sua autoridade esvaziada. Os maçons vão pressionar para que ele afirme sua autoridade, determine pelo padroado o respeito ao veto. Os bispos ainda contestam e eles acabaram sendo presos por determinação do imperador. Vocês já pensaram a repercussão da prisão de dois bispos? A igreja ela tem uma presença capilarizada no país. Menor lugarejo tem uma igreja. Isso vai repercutir, vai gerar um desgaste. Diante disso, o imperador toma talvez uma das piores decisões. Ele vai rever um pouco a posição e vai determinar uma prisão domiciliar no bispado desses bispos. Então ele ameniza. Depois de bater, sopra e mantém o veto. Ou seja, ele consegue desagradar a igreja porque ele manteve o veto e já prendeu e já fez as restrições à igreja. E também para a maçonaria soa como alguém que foi fraco, né? Que foi vacilante na sua decisão. Isso acabou desgastando a relação do imperador com a igreja, sem necessariamente agradar a maçonaria como queria. A partir desse momento, qual vai ser a postura da igreja? Condenar claramente, publicamente a monarquia? Não. Mas podemos dizer que ela tira o apoio à monarquia e deixa de condenar a república. A igreja tinha uma fala oficial que o Brasil havia sido fundado pela monarquia e pela igreja católica. Agora, a igreja não faz essa defesa tão veemente como fazia. Mais uma instituição em conflito, em atrito com o imperador.
coloquei duas chaves aqui que ilustram isso muito bem, são chaves da época, então ganham mais força ainda. A primeira usa uma expressão que se perdeu um pouco no tempo, que é a expressão dar a mão à palmatória. Dar a mão à palmatória significa você reconhecer que errou e que por isso você humildemente se coloca para ser punido. Na chave você observa que o imperador oferece sua mão para que o Papa bata com a palmatória, como quem se deixa punir, reconhecendo o erro. Nas laterais você vê membros da maçonaria olhando para isso assustados, criticando a atitude de submissão do imperador. A outra charge já mostra um momento diferente, em que o Papa estaria almoçando com o imperador e o Papa oferece para ele a macarronada, prato típico italiano, onde na vasilha está escrito sílabos, né? Ou seja, ele teria que comer, engolir a encíclica. E o imperador diz para eles, não, eu prefiro uma feijoada brasileira. Né? E no prato da feijoada, na vasilha da feijoada, está escrito Constituição, como que aponta para o padroado. Você nota que as duas chaves relatam esse contexto, mostrando esse embate que gera o desgaste. A última questão que vamos abordar é a chamada questão escravista, ou questão abolicionista. E ela está diretamente relacionada ao Partido Conservador. O Partido Conservador, que é o partido majoritário dentro do Congresso, que é a base principal de sustentação da monarquia e que era formado principalmente pelos senhores de engenho do Nordeste e pelos cafeicultores do Vale do Paraíba, exatamente aqueles que tinham o maior número de escravos. Desde 1850, o Partido Conservador aceita a abolição. Por quê? Com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que proibiu o tráfico, a questão não é se a escravidão acabaria, era quando e como. O Partido Conservador fazia 3 exigências para aceitar a abolição. Que ela fosse gradativa, como nós podemos constatar na nossa história. Observe que em 1850 proibiu o tráfico negreiro. Quando esperava que se abolisse a escravidão, proibiu o tráfico. Em 1871 veio a Lei do Ventre Livre, que determinou que todos aqueles que nascessem a partir dessa data seriam livres. Então, juridicamente livres, mesmo que a gente saiba que uma vez que você nasce na fazenda, tendo seus pais escravos vivendo ali, você será muitas vezes submetido a uma exploração, mas não era mais escravo, coisificado, sujeito a ser vendido. Em 1885, você tem a Lei dos Sexagenários, que determinou que todos aqueles com mais de 65 anos seriam livres. Notem vocês que é uma medida de pouquíssimo efeito, pensando qual que era a média de vida nessa data, mas fato é que essas medidas significam avanços no processo da abolição, mas ao mesmo tempo são medidas protelatórias. Ao invés de fazer efetivamente a abolição, você vai fazendo concessões, né, onde mantém ainda a mão de obra ativa na escravidão. A segunda exigência é que ela viesse por um decreto concedendo aos senhores o papel de dar a liberdade. O objetivo era manter a autoridade senhorial. Não seria como se o Estado concedesse a liberdade, sim como se os senhores dessem a alforria. Portanto, os negros escravizados, uma vez libertos, seriam gratos ao seu senhor e não ao Estado. Mas a principal e determinante exigência era a indenização. A alegação era baseada nos princípios liberais, de que o escravo era uma mercadoria, ele era uma propriedade, estava lá registrado em cartório, foi comprado, foi pago, recebida em herança, então é uma propriedade. Como propriedade seria inalienável, como qualquer imóvel ou bem, se o Estado queria desapropriá-lo, deveria indenizar. Então eles exigem que ocorra a indenização. O imperador até gostaria de indenizá-los,
porque não queria ter um desgaste político efetivo. No entanto, os 700 mil escravos que existem correspondem em valor a em torno de 210 milhões de contos de réis. O orçamento anual do Estado era de 165 milhões. O Estado simplesmente quebraria se tivesse que indenizar. Em outros momentos, tivemos propostas lá em 1880 de iniciar uma indenização gradativa, até para não onerar tanto o Estado e ao mesmo tempo preservar esse interesse. Mas o Partido Conservador não quis. Agora o Estado não tem condições de fazer isso. Assim como existe uma oposição dos militares dessa indenização e também de outros setores da sociedade, inclusive cafetões do Oeste Paulista, que utilizam a mão de obra livre, e a classe média urbana, profissionais liberais. Então, o Estado não tem recurso e ainda existe uma pressão contrária a essa indenização. Fato é que em 1888 é aprovada a Lei Áurea. Ela não ocorre com indenização. E ainda é um ato do Estado que chama para si a benesse da abolição, né? Encarnado, representado na Princesa Isabel. Portanto, donos de escravos, os proprietários, se sentirão prejudicados pela monarquia. Em função disso, o Partido Conservador retira a sustentação política da monarquia. Não vou afirmar que aderiram à República, mas começaram a criticar, contestar o imperador, desgastando. Se o grupo que fala a favor começa a criticar, isso dá mais voz e força ao grupo republicano, que era opositor. Então é como se o rei fosse ficando isolado. Tem um grupo que fica conhecido até pelo nome de Republicanos do 14 de Maio. É uma minoria, mas é bem representativa do grau de insatisfação. Por que Republicanos do 14 de Maio? Porque a Lei Áurea é de 13 de maio. Então até 13 de maio eles apoiavam a monarquia. No dia 14 o lema deles já é o quê? Abaixo a monarquia abolicionista. Viva a República com indenização. Então, se a República se comprometer a indenizar, eles apoiariam inclusive a República num grosseiro oportunismo. Eu até coloco aqui para vocês essa charge da época que critica essa postura dos republicanos do 14 de maio. Notem vocês então que o rei ficou só. Ele se desgasta e perde a sustentação do exército. Atrita e perde o apoio de parte da igreja. E por fim, também perde a sustentação político-partidária do grupo mais forte, que é o Partido Conservador. Esse isolamento, esse desgaste da monarquia enfraquece. Por isso que a monarquia estava aqui, ela caiu. Não seria o suficiente para a República subir, mas ao mesmo tempo, os republicanos, por vários outros fatores e também por essas contingências, vão se fortalecer e tomar o poder. Vamos ver aqui agora então quais fatores levaram ao fortalecimento dos republicanos. A ascensão do republicanismo. A ascensão republicana passa por 3 pontos principais. Primeiro, o crescimento da burguesia cafeeira do Oeste Paulista. Desde 1860, a região do Oeste Paulista cresceu significativamente, tornando-se o principal polo produtor do café no final do século XIX. O Brasil exporta, de toda a sua balança de exportação, 61% era café, sendo que nesse instante grande parte sai do Oeste Paulista. Então essa burguesia cafeeira, que é essa oligarquia agrária que se envolve na região, vai ganhar poder econômico e vai almejar poder político. A sua presença no Estado, nos principais cargos de ministério, no Senado, era barrado pelos cafeicultores do Vale do Paraíba, que dominavam inclusive o Partido Conservador. Então muitos da burguesia cafeeira irão aderir à causa republicana, ao Partido Republicano,
por enxergarem na proclamação da República uma forma de subirem ao poder político e dominarem o Estado. Portanto, o republicanismo aparece para eles como uma forma de juntar ao seu poder econômico o poder político. Daí, nós estamos falando de um grupo muito forte economicamente e que ganha projeção e que atua pela proclamação da República. Outro aspecto está relacionado a essa classe média que cresce nos maiores centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro principalmente, Salvador, Recife. Esses são médicos, advogados, jornalistas e que não se sentem representados pelo Estado e veem na possibilidade da República uma chance maior de participação efetiva e de modernização da economia e da sociedade. Para muitos, a monarquia já era vista como obsoleta, como ultrapassada, e a propaganda republicana reforçava isso. O terceiro tópico está relacionado aos militares. Como nós vimos, grande parte desses militares aderiram ao positivismo. Muitos desses militares tinham origem nessa classe média. Muitos também questionavam a abolição. Então os militares viam a proclamação da República como uma forma de superar essas questões. Superar a escravidão, modernizar o país e construir um Estado forte, centralizado, baseado no positivismo, com um fator a mais, com eles com maior presença no Estado. Então a República é percebida pelos militares como uma forma deles assumirem um protagonismo na vida política brasileira. É importante registrarmos ainda que uma parcela significativa da oligarquia agrária brasileira vai aderir ao republicanismo por mero oportunismo. Ou seja, como não ocupavam cargos expressivos na monarquia, vem a possibilidade de, com a mudança do regime, ascenderem. Ou seja, se os monarquistas caem, alguém tem que subir. Então, eu não tinha maior afinidade ideológica com a República, mas percebo isso como uma boa oportunidade de ter acesso a cargos que me davam controle de verbas para o clientelismo, para os favores e domínio de empregos públicos, que me dariam projeção e influência. Então, o Estado é percebido como um meio de se obter benefícios pessoais, o que já coloca em xeque a própria essência da República, que é rex pública e não rex privada. Vale o registro de um fator que desgastou muito a monarquia. O Império, desde a Constituição de 1824, montou uma estrutura excessivamente unitarista, ou seja, uma política administrativa muito centralizadora, marcada pela indicação dos governadores das províncias, pela concentração dos tributos, por uma centralização militar. Isso incomodava grande parte da oligarquia regional. Lembrando que nós temos um país de dimensão continental. Várias revoltas ocorreram motivadas por esse sentimento de periferia que as regiões tinham e que acusavam o Rio de Janeiro de agir como uma nova metrópole. Exemplo disso, a farroupilha, a cabanagem, a balaiada. A partir de 1870, cresce a pressão pelo federalismo, por uma estrutura mais descentralizadora, de maior autonomia para as regiões, copiando um pouco o modelo norte-americano. No entanto, a monarquia vai ser extremamente resistente a promover reformas e superar essa estrutura excessivamente unitarista. A proclamação da República em si, ela é efetivamente um golpe militar. Ela não é um movimento feito pelas massas, com ampla participação de uma sociedade civil organizada. Não. Quem vai conduzir a proclamação da República? Basicamente, o Exército e o Partido Republicano. Houve, inclusive, uma preocupação desses dois segmentos de fazer isso da maneira mais rápida e direta possível, até para evitar uma participação popular. Até porque a participação de populares trariam reivindicações maiores do que esses grupos querem. Por isso, a condução
vai ser pelo Exército, e o Partido Republicano se incumbirá de organizar manifestações públicas, difundir pela imprensa, e não só para legitimar a proclamação em si, como para organizar o Estado em sequência. Podemos colocar aqui alguns marcos deste processo da proclamação da República. O primeiro que eu quero registrar é de 9 de novembro, chamado Baile da Ilha Fiscal. Vai ser a grande última celebração da monarquia. O imperador aí permitiu que o conde de Princesa Isabel organizasse um grande evento, recebendo um navio chileno com parte das autoridades chilenas, num grande banquete, uma festa para mais de 3.000 pessoas na Ilha Fiscal, que teve uma pompa até incomum para a monarquia brasileira, que não era uma monarquia de tanta ostentação. No entanto, vai ter pompa e luxo excessivo, amplamente noticiado. Isso acabou sendo utilizado na imprensa para desgastar a monarquia, para mostrar como que essa corte ociosa agia indiferente à realidade brasileira. Então, o baile da Ilha Fiscal mostra já esse apagar das luzes. No dia 13 de novembro, manifestações civis, manifestações nas ruas do Rio de Janeiro já eclodem, organizados pelos republicanos. Então fazem comícios, passeatas, conclamando a sociedade contra a monarquia. Militares já se organizam também fazendo protestos. 14 de novembro, nós veremos uma grande onda de boatos, fake news. Boatos como, por exemplo, de que o Marechal Deodoro da Fonseca e um dos maiores líderes do positivismo militar, Tenente-Coronel Benjamin Constant, seriam presos. Isso faz com que vários simpatizantes civis e militares se desloquem para a porta de suas casas para protegê-los, dizendo que se por acaso tentassem levá-los presos, eles lutariam contra. E a situação fica pior ainda, porque não tem como você desmentir. Porque quando as tropas não vão lá para prendê-los, eles não vão falar que foi um boato, e sim que eles só não foram porque o povo protegeu. Então os boatos se tornam verdades, né? E isso vai gerando uma onda de adesão e de desgaste de mobilização, o que já prepara para o 15 de novembro. Diante dessa onda de manifestações, a própria família real é enviada para Petrópolis. O imperador retorna diante das ameaças ao próprio trono, mas subestimando a dimensão do conflito. Em 15 de novembro, até antecipando o que havia sido planejado, um grupo de militares, principalmente positivistas, organiza uma manifestação que vai ser basicamente uma parada militar para depor o chefe do gabinete de ministros, Visconde de Ouro Preto. Precisam do apoio do grupo mais tradicional do Exército, aqueles que eram expoentes da organização do Exército desde a Guerra do Paraguai. E esse nome vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca, estava inclusive doente, convalescente em casa. Ele vai ser convencido a montar no cavalo e sai comandando tropas. O Marechal Deodoro da Fonseca, junto com o Tenente-Coronel Benjamin Constant, mais um grupo de oficiais mostrando a unidade desse exército e mais a tropa, e partem em marcha para o Paço Imperial. Vão depor o primeiro-ministro, Visconde de Ouro Preto, sem maior resistência. Apenas um auxiliar dele esboça a resistência e vai ser alvejado. O próprio Visconde de Ouro Preto, vendo essa situação, vai tentar que o Marechal Floriano Peixoto, a maior autoridade militar dentro do Rio de Janeiro depois do ministro da Guerra, reagisse contra as tropas. No entanto, o Marechal Floriano Peixoto vai dizer, inclusive, a seguinte frase: as bocas de fogo no Paraguai, senhor ministro, eram inimigas. Aquelas que Vossa Excelência está vendo são brasileiras. Ele recusa
atirar com os canhões e mobilizar tropas contra as tropas do exército brasileiro que estão no Levante. Então, ao invés de reprimir, o Marechal Floriano Peixoto vai aderir à revolta. Sem nenhuma sustentação possível, o primeiro-ministro é deposto e até este momento não estava claro ainda que se efetivaria a deposição do imperador. Parte dos participantes não tinham ainda isso tão claro. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca era monarquista até muito pouco tempo. Ele foi participante do governo Dom Pedro II. Aderiu à República nos últimos 2 anos em função da questão militar. No entanto, o processo se acelera. José do Patrocínio, um dos líderes do movimento, vai na Câmara Municipal do Rio de Janeiro declarar a República instituída. Membros do Partido Republicano saem às ruas para mobilizar manifestações aclamando a República. E o próprio processo se atropela. Então, os líderes da proclamação vão até o imperador e anunciam a ele a deposição e o fim do regime monárquico. Dia 16 já será entregue ao imperador, a mando do Marechal Deodoro, líder do processo da proclamação da República, uma carta determinando o exílio do imperador. No dia 17, toda a família real já vai embarcar, deixando o Brasil em exílio. A proclamação da República, portanto, vai ser efetivamente um golpe militar, com apoio e legitimidade dada pelo Partido Republicano, que é basicamente formado pela oligarquia agrária, em especial a burguesia cafeeira do Oeste Paulista, e profissionais liberais. Uma frase clássica nos ajuda a pensar da proclamação da República. Um dos líderes do Partido Republicano, Aristides Lobo, vai dizer que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Vale a pena pensarmos nessa frase. Assistiu mostra passividade. Bestializado tal qual besta, como se mal soubesse o que estava acontecendo. Essa frase precisa ser muito bem pensada. Primeiro, uma parcela da população realmente estava alienada, sem saber o que estava acontecendo? Em certa medida sim, mas é uma minoria. Como ainda hoje a gente tem uma parcela alienada, alheia. Uma outra parcela maior e significativa sabia o que estava acontecendo, mas era indiferente a isso. Até porque não julgava o Estado como representante deles, indiferente do regime. Fosse monarquia ou fosse república, seria um espaço de quem? Daqueles que tinham mais poder econômico. Então é como se eu tivesse muito a perder e nada a ganhar de me envolver nesses conflitos. Então não era uma parcela da população alienada, besta, mas sim alguém que tinha consciência que aquela luta muitas vezes não passava por eles. Uma outra parcela, temos que registrar, ligada a republicanos radicais, a jacobinistas, queriam participar da República. Inclusive segmentos populares, inclusive negros, que queriam e almejavam a participação na República. Isso, inclusive, explica o controle e a condução pelos militares e pela elite no Partido Republicano. Eles tiveram cuidado de fazer com que a proclamação da República fosse conduzida de cima para baixo, o mais rapidamente possível, até para que pudessem definir a República dentro do que eles desejavam, e não como populares poderiam desejar. Portanto, a República, além de um golpe militar, tem um caráter elitista.